espetáculo. Eu venho de alguns exemplos atrás aí da África, que fechava tudo muito cedo, apesar da Copa. Londres fechava muito cedo. Olha, Londres, hein? Fechava muito cedo, até os pubs, os tradicionais pubs, fechavam 2 da manhã, né? Aqui não vai fechar, Aqui o povo vai estar nas ruas, vai ter samba, vai ter gente tudo. feliz, vai ter todo mundo querendo conhecer absolutamente tudo e Ninguém vai servir de guia, mesmo não entendendo a língua do outro. Exato, ninguém vai dormir, eles vão virar 24 horas aproveitando as noites aqui. Imagina a noite carioca, a noite São Paulo. Meu Deus! Eu recebi nessa noite o William Lopes, o nosso comentarista de esporte e também jornalista do Band Esportes. Qual é o assunto que nós vamos tratar na próxima semana? Vamos deixar em aberto, né? Vamos ver. O pessoal aqui. de casa pode participar, isso? Claro, claro, mande a sua pergunta, não vale me criticar, tá bom? Não, o pessoal fica na espera, né? Então você, que é nosso telespectador, tribuna@redevida.com.br, mande a sua pergunta para o William Lopes, que ele volta na próxima semana. William, estaremos aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos falar de muita coisa boa. Obrigado. Eu vou para um rápido intervalo, mas ao voltar nós vamos tratar de um assunto que infelizmente não tem causado tanto interesse quanto o futebol. Nessa noite, você vai ver um novo jeito de falar de política. Eu vou receber o cientista político João Francisco Araújo Maria e o jornalista Antoninho Rossini, da Rede Bandeirantes de Comunicação e colunista do Diário de São Paulo. Você pode participar, tribuna@redevida.com.br. A gente já está aguardando o seu e-mail. A gente já volta já já. De volta com o Tribuna Independente, nessa noite fazendo algumas perguntas. Quais são os caminhos para uma nova política? Chegamos ao fundo do poço? Quais são os sinais de esperança? Nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político João Francisco Araújo Maria, que está lançando o seu livro pela Edições Loyola, Caminhos para uma Nova Política. E na bancada, Antoninho Rossini, da Rede Bandeirantes de Comunicação e colunista do jornal Diário de São Paulo. Estamos ao vivo, participe com a gente. As pessoas podem, a partir de agora, enviar e-mails, comentários. A partir de agora tá valendo, Alcides. Então, você já sabe, aqui no Tribuna, quem faz o programa com a gente é você. Mande sua pergunta, tribuna@redevida.com.br, sempre com seu nome, a cidade de onde você está nos escrevendo. Eu gostaria um pouquinho antes do programa de deixar aqui o nosso carinho por você que tem participado com a gente através do e-mail, através das redes sociais. A Rita Maria Cunha do Guarujá, por exemplo, ela disse que gosta muito das entrevistas, elas são muito esclarecedoras, assiste desde o primeiro programa. Obrigado a Maria de Fátima Garcia e a você, todo mundo que participe sempre com a gente, tribuna@redevida.com.br. Nós recebemos nessa noite o João Francisco Araújo Maria. João Francisco, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Alcides, boa noite, Antoninho, prazer estar aqui com vocês da Tribuna Independente e todos os telespectadores. Antoninho Rossini, que é jornalista da Rede Bandeirantes de Comunicação e Diário de São Paulo. Seja muito bem-vindo nessa noite. Obrigado, Alcides. Obrigado, telespectadores. Eu começo falando sobre o livro Caminhos para Nova Política. João Francisco, a pergunta que eu começo fazendo é inspirada no título do seu livro. O que existe de novo que a gente pode pensar em política? Então, Alcides, o título do livro já quer resgatar um pouco essa dimensão da novidade na política. Mais do que o que já existe, ele quer trazer a ideia da novidade como algo importante para a política. Então, o livro parte um pouco da ideia de que a política encontra-se uma profunda crise de legitimidade e parte dessa crise da política é a crise da representação política. A gente sente hoje uma profunda desconexão entre os representantes e os representados, ou seja, a classe política não age de acordo com os melhores interesses da sociedade. Então é nesse sentido que a gente pretende ajudar no debate, na reflexão,
dos caminhos que podem ser possíveis para se construir uma política nova, renovada, nova. E aí uma coisa que é interessante, a gente colocou no verso do livro, se a gente for ver a história do Brasil do século passado, a gente teve uma ousadia utópica muito grande nos movimentos culturais. Se a gente resgata na área musical, a própria bossa, a gente teve uma bossa nova, a gente teve um cinema novo aí com Glauber Rocha, a gente teve a Universidade Nova, que é a Universidade de Brasília, quando foi iniciada com o sonho de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. A gente teve os Novos Baianos, por exemplo. Então, todos esses movimentos traziam esse adjetivo de novo para dar um novo sentido ao substantivo que eles queriam ressignificar. Então, esse mesmo espírito utópico, essa mesma dimensão transformadora, renovadora, que a gente quer trazer para a política, e por isso que caminhos para uma política nova. E aí o novo aí nesse sentido de renovação da política com esses melhores ideais. Você chega a dizer que a classe política está desvencilhada. É um outro planeta, é um outro mundo em relação à sociedade. Sim, eu acho que hoje um dos dilemas que a gente vê não só no Brasil, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, é que a classe política está completamente ausente dos principais anseios da sociedade. A classe política age por uma lógica própria, focada muito no seu próprio interesse de reeleição, e às vezes o interesse da sociedade é outro. Então, o livro e essa reflexão analisa um pouco a boa representação política. O que é uma boa representação? É quando o representante age de acordo com a vontade do representado. E a origem da soberania do poder político está nos representados, ou seja, na população que, ao dar seu voto para os políticos, delega uma parte desse poder. E os políticos hoje, me parece, não estarem muito preocupados com o real interesse da população. Eu estou entendendo, por exemplo, que é preciso buscar novos canais de representação. Mas vamos olhar para a realidade nossa. A instância que nós temos diretamente como possível de qualquer mudança passa pela instância política, no sentido de partidos políticos, daquilo que é a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, o Senado. Mas, ao mesmo tempo, você sugere outros canais de participação, de envolvimento. Como é que seria isso? Esse é um grande desafio que a gente tem que pensar numa nova democracia. Mas um pouco a reflexão que a gente gostaria de trazer é o fato de que as instituições democráticas consolidadas, hoje, do modelo tradicional de representação política, por exemplo, o parlamento como locus da representação, os partidos como os atores de representação, o instrumento do voto como método de intermediação entre eleitos e eleitores, tem aproximadamente 200, 300 anos. E eles foram inventados também. Os primórdios desse processo a gente encontra na crise da sociedade feudal para a sociedade moderna, onde as mudanças profundas que a sociedade vivenciou faziam com que a ideia antiga de legitimidade do direito divino dos reis, de uma transmissão hereditária do poder, não garantisse mais coesão social. Então, no início da era moderna, a gente criou as instituições modernas, junto com o Estado moderno, de representação política. Então, isso correu durante esses séculos e parece que hoje a gente está num momento de transição muito parecido, como essa transição do mundo medieval para o mundo moderno. E hoje parece que a gente tem instituições que não garantem mais a representação e a legitimidade do poder e precisam se criar novas. Então, no primeiro momento do livro, ele quer trazer a ideia de que as instituições hoje, apesar de necessárias, são insuficientes. E a prova disso é a crise que a gente vive. A crise da política, se a gente pega do movimento dos indignados na Espanha, a Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, as marchas contra a corrupção no Brasil e o baixo comparecimento eleitoral nos países de voto facultativo, tudo isso são sinais de que há uma crise na política. E essa crise mostra que as instituições atualmente existentes são necessárias, mas insuficientes.
Então, um primeiro passo é partir desse diagnóstico, que é uma crise pela insuficiência das instituições de conectarem a vontade da sociedade com a ação dos políticos. E aí partir disso para novos caminhos, que aí é um grande debate, várias opções são possíveis, mas o principal não é nem chegar na resposta, é incentivar e abrir esse debate com a sociedade. Ok. Antoninho. Pois é, João, estou ouvindo aqui atentamente o que você está falando e é uma exposição teórica das mais brilhantes a respeito do tema. Mas eu gosto muito de sentir o pé no chão. Por exemplo, a gente conversava há pouco de que o senador Sarney, que foi presidente da República recentemente, no Rio de Janeiro, disse que reforma política jamais o Brasil terá. Por quê? Porque há um conforto muito grande. Então, se nós estivermos falando de Brasil, sinceramente, não vejo possibilidade de uma reforma ser realizada. Agora mesmo, a ex-senadora Marina tem dificuldade de criar mais um partido. Então, hoje, exatamente hoje, o Congresso Nacional, o Senado Federal, discute um tema da maior importância para o Brasil. E ontem, na hora que o Corinthians jogava contra o Boca, os deputados reunidos em reunião extraordinária pararam para assistir o jogo. Então, eu sinto que a teoria é uma coisa e a prática é absolutamente diferente. De cara, eu percebo que você é uma pessoa muito atinada, tem um livro muito sério, mas neste paralelo, como é que você observa uma visão pragmática dessa questão? Toninho, eu acho que hoje o que a gente vive no Brasil é um grande exemplo dessa crise. Você citou aí essa fala do senador Sarney, que já vem aí ocupando espaço no poder há longa data, e é um dos grandes debates, porque hoje, como é que a gente vai fazer a mudança a partir dos políticos que têm interesse na manutenção desse status quo? Então, isso é um dos debates. A gente talvez tenha que ter caminhos e comendo pelas beiradas. Por exemplo, a lei da ficha limpa promoveu uma grande mudança na cultura política e começou ali como quem não queria nada e ela foi indo com pressão da opinião pública. Outro exemplo que a gente vê e comentava também, você vê hoje esse caso, o senador Renan Calheiros renunciou à presidência da Câmara na última legislatura por denúncias graves de corrupção, voltou e foi eleito senador. Na primeira semana já começou um grande protesto que em menos de um mês já colheu mais de 1.300.000 assinaturas. E o que aconteceu? Nada. Então, assim, de fato, na realidade do Brasil hoje, a gente tem uma grande dificuldade, que é como tornar esse anseio por mudança em mudança de fato. Então, acho que isso é um processo de transição, que vai demorar. Mas cada vez que isso ocorre, vai desgastando mais a imagem do parlamento, o que pode gerar uma solução perigosa também. A gente, nos regimes autoritários, a gente teve sempre fechamento do parlamento, um discurso de desvalorização da política que no meu ver, não é o melhor caminho para a gente adentrar por ser perigoso. Mas, nesse processo todo, esse processo de desgaste vai criando as condições para essas mudanças institucionais mais profundas. O que eu acho que é importante frisar é que o que a gente precisa é de uma mudança institucional. Então, que esses fatos, as crises do Senado, dos salários, da desmoralização da classe política, conduza a mudanças institucionais, como, por exemplo, a lei da ficha limpa. Vamos a perguntas de telespectadores. Várias perguntas que nos chegam, mande também a sua, tribuna@redevida.com.br. A Carla Ferreira de Taubaté, ela já está perguntando, João, acredito que votar em um candidato jovem não significa necessariamente criar um caminho novo para a política. Estou certa com esse pensamento? Olha, Carla, eu acho que está. O que a gente, quando fala de novidade, não necessariamente é uma questão geracional, uma questão etária. Eu acho que a gente precisa de novos comportamentos. O que me parece importante hoje nessa questão da crise da política é que as pessoas e a sociedade tende a haver muito comportamentos e práticas. Porque, assim, o falatório, as promessas, o que se fala, a classe política, você vê hoje PT e PSDB, que são governo e oposição, quando estão
na posição de governo defende uma coisa, na oposição outra. Então, assim, não tem muita coerência entre o que se fala e o que se faz. Então, Carla, o que eu acho que a questão do novo na política tem menos a ver com a questão geracional, etária, e muito mais com uma coerência entre a história de vida da pessoa e aquilo que ela defende. Eu acho que isso é um elemento importante na cultura política nova. O Jesuíno do Rio de Janeiro está perguntando em que pode se basear a esperança dele, porque eu falei aqui no início do programa que iríamos questionar se estávamos no fundo do poço ou então se tínhamos sinais de esperança. Ele está perguntando quais são os sinais de esperança que você tem visto. Olha, eu acho que há muitos sinais de esperança. A gente tem uma movimentação crescente da sociedade. A sociedade brasileira passou por profundas transformações nos últimos anos, desde o seu processo de redemocratização depois do golpe militar. E tudo isso gera um processo de ampliação da consciência. O que a gente tem que ver é que na história recente do Brasil, a gente teve uma democracia interrompida. Muitas vezes isso dificulta a consolidação dos valores democráticos, né? Então acho que sinais de esperanças existem. E a política precisa ser encarada como uma esfera de todos. Tem uma frase interessante que diz que quem não gosta de política é governado por aqueles que gostam. Então, um grande perigo é a gente se afastar cada vez mais da política por ela ser um espaço de ojeriza, um espaço de repulsa, e a política ficar sendo esse espaço de negociar. Então, uma coisa importante, a gente vê hoje os jovens na política, os jovens nas universidades não querem se envolver com política. Então, talvez isso seja um caminho que precisamos reverter. Assim. Os melhores quadros da sociedade brasileira precisam entrar na política e ajudar a mudar e construir junto esses passos de esperança. Mas, João, desculpe te interromper o raciocínio, mas para você ter uma inspiração para entrar na política, você tem que ter bons exemplos. Lamentavelmente, no Brasil, não há sequer um bom exemplo. No governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Então você percebe que uma pessoa jovem, com certo entusiasmo, que deseja fazer uma carreira na política, quando ele observa, abre o jornal, vê a televisão, sofre um desânimo na hora. Quer dizer, um mar de corrupção, uma injustiça consagrada, não há prisão, não há nada que domine tudo isso. Então, a teoria é uma boa coisa, eu volto a dizer, mas a prática, que é aquela que a gente respira no dia a dia, essa não anima uma boa pessoa, uma boa alma a ingressar na política. A minha sensação é essa. Você concorda com isso? Olha, eu não concordo integralmente, Antônio, porque eu acho que, eu concordo no sentido que é um grande desafio e que isso é minoritário, mas eu acho que existem alguns mantenedores ainda de utopia, de exemplo. E concordo com você que isso não é a maior parte da classe política. Os grandes sinais, você pega o Congresso Nacional hoje, o Congresso de algumas gerações anteriores, você perdeu uma densidade grande da classe política. Agora, você citou, por exemplo, a Marina, e ela fala uma frase que eu acho interessante, que é importante ter mantenedores de utopia. Então, assim, eu acho que é um desafio, a gente tem escassas lideranças políticas que citam o exemplo, mas eu acho que a gente encontra alguns representantes da classe política, e mais do que os políticos consolidados, a gente entender um pouco que a política está no nosso dia a dia. Então, é um dilema na sociedade, porque muitas vezes os políticos representam o que tem na sociedade, e você tem um pouco essa cultura, um pouco no Brasil do jeitinho, essa cultura de não estar firme e consolidado em alguns valores, que precisa ser mudada na sociedade como um todo, não apenas na classe política. O nosso entrevistado dessa noite na tribuna, João Francisco Araújo Maria, que escreveu o livro Caminhos para a Nova Política.